Fala pessoal, eu sou Marcelo Araújo, psicanalista, e hoje nós iremos dar seguimento aos estudos do livro Psicomedicina, a origem das doenças, o livro de minha autoria que se acha facilmente lá no meu site, marceloaraújo.org. Então hoje a gente vai falar, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os 4 principais tipos psicológicos, não é? Para que você possa identificar qual perfil psicológico eu descrevo, tá? Então veja aí, observa as frases que eu vou indicar e depois você pode colocar nos comentários aí qual perfil psicológico você se identificou, não é? Então, primeiro perfil, aqui fazendo o estudo do livro, são os obsessivos, né? Então o sentimento predominante é raiva e o orgulho. Aí veja se você se identifica com essas frases, não é? Então, sinto raiva com muita frequência. Então, o perfil obsessivo, o sentimento predominante dele é raiva. Então, normalmente, o sentimento do dia a dia dele, o sentimento que mais mobiliza é a raiva, tá? Uma outra frase, ó, ninguém faz tão bem quanto eu. Ou seja, as coisas que você faz bem, você normalmente tem dificuldade de delegar, porque você acha que as pessoas não vão fazer tão bem feito, ou não vão fazer com aquele cuidado que você faz, né? Então, gosto de me destacar e ser reconhecido pelas pessoas. Então, os obsessivos, eles têm essa tendência de querer se destacar, querer aparecer, não é? Como também liderar, né? Então, gosto de liderar e ter poder. Então, normalmente são pessoas de destaque que acabam conseguindo conduzir bem grupos, né? E são pessoas que acabam lidando bem com situações de disputa de poder. Então, sou perfeccionista. Então, outra característica, né? Essa tendência ao perfeccionismo, a querer que tudo saia perfeito e ter dificuldade quando as coisas não saem exatamente na perfeição que eles imaginam. Então, isso traz uma irritação profunda. As coisas precisam estar sob o meu controle. Então, a outra tendência é esse perfil exatamente controlador. Gosta de ter o controle de tudo e das pessoas também. As pessoas me irritam por não fazer a coisa certa. Então, ou seja, tudo que sai ali do esperado, tudo que sai com o que o obsessivo acredita, ele tem essa tendência de se irritar por achar que a pessoa está errando, não está fazendo a coisa certa. Tem uma baixa tolerância aos erros dos outros. Gosto de negociar sempre, conseguir bons descontos para mim ou empresa. Ou seja, é um perfil que tem essa tendência de negociar bastante, são bons negociadores, são assertivos na negociação, são firmes na negociação. Então, ó, grandes desafios e a glória das conquistas me mobilizam bastante. Então, é exatamente um perfil que gosta de grandes desafios, gostam de grandes eventos, gostam de estar ali e realmente o que eles normalmente buscam é a glória, conseguir, né, um grande feito, conseguir bater uma grande meta, enfim, não é? Ter lá e ser reconhecido por isso. Então acabam buscando essa questão. Então, alergias, costumam ter alergias, ou seja, a somatização do obsessivo normalmente ela vem como forma de alergia, justamente por essa irritação. Então, a irritação acaba causando a nível somático alergias, tá? E aí, ó, os obsessivos estariam, pensa na pilha, tá? Quando a gente pensa em prótons, elétrons e nêutrons, então o obsessivo ele estaria ali, pensa na pilha, seria a polaridade positiva, polaridade eletromagnética positiva, tá? Que seria equivalente aos prótons, né, no nível atômico. Então, justamente são personalidade ali que está mais voltada a um perfil de criação, tá? Então isso não tem nada a ver com positivo e negativo como a gente costuma identificar, né? Que positivo seria algo bom e negativo algo ruim, porque a gente vai entrar agora exatamente no perfil dos destrutivos, que eu chamo de destrutivos, que são os transformadores, né? Então esses destrutivos ou transformadores, digamos assim, eles estão mais na polaridade negativa, ou seja, seriam equivalentes aos elétrons, não é? A nível atômico, não é? Então normalmente são pessoas um pouco mais críticas, que têm uma capacidade maior de análise crítica sobre as coisas. Então, sentimentos predominantes,
é a raiva, a inveja e o nojo. Então, veja se você se identifica com essas frases. Sou muito crítico com tudo e todos. Falo o que penso e não me importo com o resultado disso. Acho chato ter de agradar as pessoas. É fácil para mim identificar os defeitos das pessoas e criticar se for preciso. Ver redes sociais me revolta pela falsidade das pessoas. Muitas vezes desejo o mal de alguém. Tenho desejos de vingança. Já pensei em matar uma pessoa. O sentimento que mais me identifico é a raiva. Eu me sinto muito injustiçado. Sempre me rotularam de revoltado. Sinto nojo de muitas pessoas. Então, pessoal, a pessoa, para se identificar no perfil, não precisa se identificar exatamente com todas as frases, tá? Então, são frases norteadoras. Então, esse perfil destrutivo, né, o transformador, ele normalmente tem uma análise crítica muito grande, né? Então, normalmente, aquelas pessoas que costumam ser um pouco difíceis, né, num trato, porque são pessoas que reclamam muito, costumam criticar, né, bastante, costumam estar sempre insatisfeitos com as coisas, não é? Então, normalmente tem uma tendência a reclamar da vida e a reclamar das pessoas, ok? Então, a gente vai agora para o terceiro perfil, que seriam o que eu chamo de os sonolentos, né? Aí eles estariam numa polaridade mais neutra, que seriam equivalente no nível do átomo aos nêutrons, tá? Sentimentos predominantes, tristeza e ciúmes. Então, veja se você se identifica com as seguintes frases. Costumo me sentir triste. Sou muito ciumento ou ciumenta. Sinto muita preguiça em fazer as coisas. Tenho muitos sonhos, mas acabo tendo dificuldade de colocar em prática. Sempre fui mais lento ou lenta para fazer as coisas do que os outros. Sinto oscilações frequentes de humor, alguns dias mais tristes e outros me sinto bem. Sou muito possessivo em meus relacionamentos. Costumo ter muitas brigas nos relacionamentos por ciúmes da minha parte. Costumo ter muitas doenças no pulmão, como gripes. Sinto que meu intestino não funciona bem. Então, esse perfil, ele costuma ser bem possessivo nas relações, né? Tem um sentimento de tristeza predominante, às vezes tristezas cíclicas, né? Normalmente é isso, aquelas pessoas que são um pouco mais lentas para fazer as coisas, um pouco mais serenas, né? Então, às vezes irrita até outras pessoas, por exemplo, um obsessivo ao lidar com ela, acha que a pessoa é muito lenta, é muito devagar, que não faz as coisas dentro da velocidade que se espera, entende? Então, é aquelas pessoas que têm uma tendência maior a serem mais preguiçosas, né? A gostar das coisas no seu tempo, entende? Então, essas pessoas acabam tendo essa polaridade um pouco mais neutra e tendo muitas vezes essa dificuldade de colocar as coisas em prática, não é? Então, com relação ao quarto perfil e último perfil que a gente vai descrever, são os ansiosos, não é? Então, os sentimentos predominantes é justamente o medo e a ansiedade, né? Então, veja se você se identifica com essas frases. Eu sinto muita ansiedade, né? Estou sempre preocupado ou preocupada e com muitos pensamentos acelerados, né? Sinto taquicardia de forma constante. Minha mente é muito acelerada. Sou muito inseguro ou insegura. Gosto de fazer e resolver tudo rápido. Sinto receio da reação dos outros ou do que irão pensar. Ou seja, acaba tendo medo de fazer as coisas porque muitas vezes sente o medo da reação das outras pessoas, né? Então, por exemplo, vai fazer uma apresentação e fica com receio se vai ser ridicularizado, se as pessoas vão gostar, se não vão gostar. Então, estão sempre muito preocupados com o que os outros acham, o que os outros vão pensar, né? Então, isso gera uma insegurança enorme. Costumo ficar mais na minha, em um grande grupo, né? Então, normalmente são pessoas que se preservam, né? Quanto, por exemplo, o obsessivo, que tem uma tendência mais à liderança, ele acaba puxando um grupo. Normalmente o ansioso tem uma tendência
a ficar um pouco mais quieto e observar mais o comportamento para ver onde está sentindo, né? Tenho medo frequente de que aconteça algo ruim com pessoas queridas. Costumo ter problemas no estômago e no intestino. Então, o medo, a ansiedade acaba sendo muito somatizada no estômago e no intestino, não é? Então, a gente vai ver agora algumas doenças, não é? Que são comuns, algumas doenças que são comuns aos tipos psicológicos, não é? Então, descreve aí para mim, vê depois, comenta, vê o que é que você, qual o perfil psicológico que você se identifica, né? Então, ó, os obsessivos, eles, como cada emoção prevalente acaba gerando um tipo de patologia, como a gente já estudou em vários vídeos anteriores, os obsessivos, ó, eles têm uma tendência maior a ter AVC, não é? Doenças no coração, doenças no fígado. Então, a raiva é muito somatizada no fígado, tá? Problemas no intestino, alergias, né? Então, predominância muito grande de alergias no obsessivo, justamente por conta da irritação. Doenças no sistema reprodutor, justamente resultante dessa raiva. Os destrutivos, né? Que são aquelas pessoas mais críticas, doenças no cérebro, doenças no coração, câncer, doenças no fígado e diabetes. Os sonolentos, é o que eu chamei, são aquelas pessoas um pouco mais lentas, né? Com a tendência maior a serem mais preguiçosas, com a tendência maior a ter o sentimento de tristeza predominante. Então, ó, doenças no pulmão. Então, a tristeza está muito relacionada ao pulmão, né? Câncer também, porque acaba absorvendo muito a negatividade das coisas, né, das pessoas. Tem uma tendência maior à depressão, naturalmente, né? E tem uma tendência a ter problemas no intestino por conta do seu apego, tá? Então, ó, os ansiosos, eles têm uma tendência, né, como eu falei, a ter problemas no estômago, né, e no intestino. Então, a ansiedade ela é muito somatizada no estômago e no intestino. Tem uma tendência a ter doenças renais, porque o medo é muito somatizado nos rins, tá? Então, quem tem essa tendência a sentir muito medo acaba tendo problemas renais, doenças no coração e também câncer de uma maneira geral, tá? Então, pessoal, é isso. Se vocês quiserem mais informações sobre terapia ou mesmo onde encontrar esse livro, Psicomedicina, a origem das doenças, o livro de minha autoria, entra lá no meu site, marceloaraújo.org, marceloaraújo.org. Hoje eu fico por aqui, desejo muita paz, muita luz a todos e até o próximo vídeo.